Olá, muito boa tarde. Ainda bem que está na nossa companhia nesta tarde de quarta-feira. Velejadores com muita perícia voltaram a demonstrar habilidade na Marina da Horta, que acolheu a terceira prova de mini-veleiros. O troféu Ourivesaria Olímpio juntou uma dezena de velejadores no domingo, que de uma forma ágil e sobretudo talentosa foram navegando regata após regata até ao final da prova, sem nunca perderem a concentração. Acompanhamos esta terceira prova de mini-veleiros e esta tarde é nosso convidado, o responsável por esta secção do Clube Naval da Horta, Bruno Rosa. Muito boa tarde, obrigada por estar na nossa companhia. Bruno Rosa, são de facto velejadores com muita perícia, aqueles que participaram nesta que é a terceira prova já deste campeonato de mini-veleiros. Estou sim, muito obrigado pelo convite em estar aqui neste programa. Antes de mais, em meu nome e em nome da direção do Clube Naval da Horta, efetivamente exige uma perícia imensa para navegar estas pequenas embarcações. Antes de mais, deixem-me só definir o que são mini-veleiros. São pequenas embarcações movidas à força do vento e radiocomandadas. Existe realmente essa perícia referida. Mas em si é uma secção que funciona muito bem. As pessoas são muito disponíveis, os elementos são colaborantes e, como é prova a falta de protestos no decorrer das provas todas, que até o momento foram realizadas cerca de 18 regatas, a competição funciona de forma saudável, por assim dizer. Claro que a secção em si funciona em grande parte com o apoio do Clube Naval da Horta, com o apoio dos nossos patrocinadores, com o apoio dos elementos em si, que gastam imenso tempo na manutenção destas embarcações, assim como dinheiro para a aquisição das mesmas. Porque, Bruno Rosa, estamos a falar de mini-veleiros, no entanto, desengane-se quem pensa que são de fácil aquisição. Pelo contrário, implica um grande investimento, quer monetário, quer também de dedicação para esta modalidade. Sim, senhora, e efetivamente trata-se mesmo dessa situação. Eu penso que até será mais taxativo o tempo com as afinações das embarcações do que propriamente a aquisição delas. Mas para isso existem membros mais antigos da secção que poderão facilmente ajudar e são todos muito bem-vindos. Claro que tudo funciona, como estava a dizer, com o apoio tanto do Clube Naval da Horta, como tanto destes elementos pelo sacrifício, pelo tempo investido, mas é muito também em parte dos nossos voluntários, que sem estes, nem esta secção, nem penso que nenhuma do Clube Naval da Horta poderia realizar atividades. E quantos velejadores é que participaram nesta prova? Nesta última prova participaram de cerca de 10 velejadores e também, em grande parte também devido ao nosso gabinete de imprensa, nós temos conseguido um aumento de cerca de 50% na participação relativamente ao ano passado. E no total são realizados, ao longo desta terceira prova, várias regatas? Sim, senhora, efetivamente em cada uma do dia de provas desta taça do troféu Ourivesaria Olímpio foram realizadas 8 regatas em cada dia de provas. As condições do mar, mas sobretudo o vento, foram as ideais? Assim, houve algumas refregas de vento, como se pode reparar um bocadinho nas imagens, mas foram condições ideais. Correu tudo praticamente sem problemas. Correram uns problemas mecânicos, como é normal neste tipo de embarcações, mas tudo correu bem, portaram-se muito bem. São regatas relativamente rápidas. Estamos a falar de uma modalidade desportiva que acima de tudo, tem uma base que é a paixão por estas embarcações pelo mar e implica que não só se consiga manobrar o mini-veleiro à distância, como, evidentemente, se tenham todos os conceitos e noções náuticos. E exatamente como eu até poderia dizer que cerca da totalidade dos elementos que participam nesta secção de mini-veleiros têm conhecimentos relativamente a situações de vento, de onde é que o vento vem, como posicionar as velas, como posicionar o barco. Existe sempre um transfer de outras situações, como a vela de cruzeiro ou a vela ligeira em si. E depois, na Baía, realiza-se uma prova semelhante às outras velas ligeiras. O circuito da prova, o desenho, é muito semelhante às embarcações de maior dimensão. Sim, eu até arriscaria-me a dizer que é igual, só que em ponto pequeno. E para quem circula neste local, estes mini-veleiros chamam a atenção? Há curiosos que acompanham esta prova?
Sim, senhora, nós temos notado também pela presença de vários cruzeiros no Faial ao longo deste mês que muitos turistas encontram-se, acham curioso, tiram fotografias, fazem perguntas. É muito interessante e o convívio em si, qualquer pessoa que esteja presente mais ou menos nas imediações é convidada a participar, é uma secção bastante aberta. O Bruno Rosa, além de ser o responsável por esta secção do Clube Naval da Horta, foi também juiz de prova. Quais é que são os critérios que avalia durante a execução de cada regata? Basicamente, eles conseguem fazer esta gestão muito bem, só que eu avalio se todas as pessoas largam em condições de igualdade e se são efetivamente cumpridas as regras de regata à vela, que são as regras aplicadas tanto nestas embarcações, como nas embarcações de maior porte, na vela cruzeiro, como nas embarcações de vela ligeira. E como juiz de prova, está na linha da costa, junto aos velejadores, ou dentro de água, ou no mar, a acompanhar a regata? Não, eu fico mesmo na linha de costa, eu fico mesmo paralela à linha da largada, na fase inicial, e depois vou-me aproximando mais ou menos de cada uma das boias à medida de que for necessário alguma situação, algum investimento pessoal. Se houver algum problema com a embarcação, claro que serei eu a ir buscar essa embarcação para tentar facilitar a participação dos restantes participantes, ou então o próprio participante que já não pretende terminar a regata, também faz essa ação. Quando fala em problemas, como é óbvio, em todas as modalidades podem acontecer algumas peripécias, podem acontecer alguns problemas. Os problemas, neste caso, dos miniveleiros, podem ser também variados. Sim, efetivamente, alguma refrega de vento ou se a embarcação em si tiver demasiada água, torna a manobrabilidade um bocadinho difícil. Se faltar as baterias, por assim dizer, do comando, já não há controle sobre a embarcação. A embarcação poderá estar longe demais para controle por radiocomando, mas de resto, hipótese, claro, como existe nas embarcações grandes, partir algum cabo, partir o mastro em si. Situações às vezes comuns. E ao longo da prova, os velejadores que estão próximos no decorrer trocam também impressões uns com os outros, partilham conhecimentos, interajudam-se? Eu acho que é uma parte ao longo da prova, torna-se um ambiente um bocadinho mais sério, apesar do ambiente familiar da secção em si. Regata é regata, prova é prova. Claro que existe um convívio sempre anterior, claro que existe um convívio posterior e durante esses convívios, por assim dizer, é que existe aquela mais troca de informação. Durante a regata já não existe tanto tempo para esse tipo de situação. Quem é que venceu esta que foi já a terceira prova do campeonato? Neste terceiro dia de prova, o velejador que venceu foi o João Nunes. Mas relativamente, é uma taça muito disputada. Em cada um dos 3 dias de prova tiveram... os primeiros classificados foram sempre diferentes. O que gera também alguma disputa interna para se conseguir manter a classificação nesta prova? Certamente, mas disputa é disputa e disputa fica no mar. Depois o resto é convívio e são águas passadas. Também, para se treinar... como numa prática desportiva qualquer, implica muito treino para se adquirir a competência e a eficácia necessária para manobrar estes miniveleiros. Como é que acontecem esses treinos no Clube Naval? Os treinos em si, geralmente são como a maior parte dos elementos, são elementos que já trabalham, já têm família, já têm filhos, a disponibilidade para esta também atividade, ou como outras coisas na vida, é um bocadinho reduzida. A atividade de treino em si, nomeadamente as afinações, é realizada através dos próprios elementos. Olha, um tem um tempo, o outro tem um tempo, vamos juntar, eles conseguem organizar esta parte muito, muito bem, e por isso nós também agradecemos que facilita muito o nosso tempo despendido para a secção em si. E os 9 velejadores que participaram nesta prova e que estão a competir no campeonato fazem parte da secção do Clube Naval? Sim, senhora. Referiu que este ano mais de 50% do número de inscritos nesta prova, e isso também demonstra que é uma secção que está a adquirir mais dinamismo e mais participantes curiosos?
Sim, eu penso que assim, em parte muitos curiosos, em parte da divulgação através do nosso gabinete de imprensa que está a fazer um ótimo trabalho, em parte de palavra puxa palavra ou palavra de boca, as pessoas sentem curiosidade e através das novas tecnologias em si facilita muito mais a divulgação desta atividade e de outras atividades, facilitando também o ingresso de novos elementos. É uma secção com atividade regular. Além desta prova, deste campeonato que estamos a falar, que outros torneios são promovidos neste âmbito dos mini-veleiros ao longo do ano? Nós temos torneios a decorrer basicamente durante todo o ano até dezembro. Ainda para terminar este troféu faltam 3 dias de prova, peço desculpa. Temos o Troféu das Lagoas, o Troféu da Aniversário do Clube Naval, temos provas no decorrer da nossa Semana do Mar, temos a prova da Senhora Maria de Lourdes, temos o Troféu do Varadouro e também temos como última prova de campeonato o Troféu Turismar. E também outro dos nossos patrocinadores. Uma prova noturna. Como é que funciona a participação e o engenho para participar numa prova noturna? É mais difícil? Neste momento ainda não temos programado nenhuma prova noturna, só que também seria algo a considerar, só que com os devidos cuidados e também a aquisição de material próprio e de segurança que facilite depois toda esta situação. Muito obrigada, Bruno Rosa, pela sua presença no Açores hoje. Continuação de uma boa tarde para si. Obrigada. Muito obrigado pela participação. Obrigado, com licença. No Clube Naval da Horta, que este ano completa 70 anos de vida, esta secção está a atrair cada vez mais participantes para esta modalidade mini-veleiros, que implica muita perícia e habilidade para a manobra destas pequenas embarcações.